noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2 aqui no curso Apolo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dinâmica populacional. Bom, gente, a dinâmica populacional demonstra como as populações vão se comportar ao longo do tempo. Isto é, se ela vai crescer, se ela vai diminuir, como os indivíduos vão se comportar num período. Lembrando, gente, que quando falamos sobre população, estamos falando sobre um conjunto ali, né, vários indivíduos de uma mesma espécie. E a dinâmica populacional, ela vai analisar como essas espécies vão se desenvolver, né, como determinada espécie vai se desenvolver, como ela vai se comportar ao longo do tempo, ok? Então, para nós conseguirmos estudar as populações, precisamos inicialmente aprender a medir essa população, aprender a quantificar os indivíduos de determinada população, e para isso nós vamos utilizar a densidade populacional, que não é nada mais do que uma grandeza que mede a quantidade de uma população, ok? A densidade populacional é definida como sendo a quantidade de indivíduos encontrados em uma determinada unidade de área, né, ou volume. E para entendermos um pouquinho disso, vamos separar uma área de 1 metro quadrado aqui, de determinado ecossistema, e dentro dessa área nós encontraremos, nós contaremos, no caso, quantos indivíduos serão encontrados ali, né, de determinada espécie. Lembrando que ela é medida por uma única espécie, a quantidade de uma única espécie encontrada nesse local, ok? Essa quantidade de indivíduos por metro quadrado é o que chamamos então de densidade populacional. E usaremos a densidade populacional para termos noção da quantidade de indivíduos que podemos encontrar de determinada população dentro de um ecossistema, ok? Então, pessoal, tudo que formos medir dentro dessa aula, né, sobre dinâmica populacional, será medida dentro dessa densidade populacional. Isso é, quantos indivíduos nós encontraremos dentro de uma determinada unidade de área ou volume, né? Quantos indivíduos de uma mesma espécie nós encontraremos em determinado ecossistema. Será separado uma área X, tantos metros quadrados, e lá serão contados. A partir de quantos forem encontrados lá, será calculado o do restante, beleza? Mas seguindo, nós teremos que compreender um outro conceito para entendermos como as espécies irão se comportar em um ecossistema. Nós chamamos esse conceito, então, de potencial biótico. Beleza, gente. Agora vamos imaginar que tenhamos uma determinada espécie em um ecossistema, né? Essa espécie ela foi introduzida nesse ecossistema e sua tendência é se reproduzir e ocupar mais espaço. Bom, mas nós sabemos que cada espécie tem um potencial de crescimento diferente, né? Elas se reproduzem em velocidades diferentes, geram em descendentes, né, um número de descendentes diferentes, vivem por uma quantidade de tempo diferente, e será essa associação, a associação desses fatores, no caso, que irão determinar a velocidade que essa espécie pode crescer. É essa forma de crescimento, né, específica para cada espécie que nós chamamos de potencial biótico. E cada espécie terá um potencial diferente, justamente por conta de se reproduzir em tempo diferente, de formas diferentes, em quantidade diferente, por viver em um tempo diferente. Enfim, tudo isso é o que nós chamamos, então, de potencial biótico, ok? Nós podemos ver ali, no esqueminha que eu estou deixando aqui no quadro, perdão, a espécie A e a espécie B, né? E a seta que está na vertical, ela irá mostrar a densidade populacional, enquanto a seta que está na horizontal estará marcando o período de tempo. Então, se nós olharmos para ambas as espécies aqui,
num mesmo período de tempo, gente, vamos olhar retinho aqui na linha, né? Nós podemos notar que a espécie B, ela gera mais indivíduos que a espécie A durante o mesmo período de tempo. Isso significa que a espécie B, ela cresce mais rápido que a espécie A. Por esse motivo, o potencial biológico da espécie B é maior do que o potencial biológico da espécie A. Mas esse potencial biológico considera unicamente as características da espécie. Desta forma, não levando em conta o ambiente, né? Mas nós sabemos que toda a população, né, que toda a população que está crescendo dentro de um ecossistema e terá interação com fatores abióticos do sistema, né? Por exemplo, o clima, a forma de solo, enfim, todos os fatores ali, radiação, enfim. E também irá interagir com outras espécies, né, que compõem esse ecossistema. No caso, os fatores bióticos também, plantas, outros animais, enfim. Então, percebemos que vários fatores irão influenciar esse crescimento, além do potencial biológico. Show? Vemos então que o potencial biótico. Então, nós vemos que o potencial biótico é um dos fatores que irão interferir na dinâmica populacional, mas as interações dessa espécie com seu alimento, com a área em que ela ocupa, com seus predadores, isso tudo irá gerar um crescimento real, né? Diferente do potencial biótico, que ele vai mostrar ali sem todos os fatores que compõem um ecossistema. Ele vai mostrar apenas o desenvolvimento da espécie. Mas nós podemos notar que, conforme todos os fatores ali do ecossistema, o crescimento sofre uma alteraçãozinha. Bom, pessoal, agora vamos para o segundo gráfico, né? O gráfico seguinte que eu estou disponibilizando aqui para vocês em nosso quadrinho, ok? O que nós podemos ver nesse gráfico, o que está acontecendo nesse gráfico, vamos supor aqui que nós estejamos trabalhando nesse momento com a espécie B, ok? Que é o primeiro risquinho ali no nosso gráfico. Nós temos ali, então, a curva B, que seria o potencial biótico da espécie, né? Mas com uma associação com o ambiente, né? Nós podemos perceber que o crescimento populacional é menor do que o potencial biótico. E chega a um ponto que ele começa a saturar. Se vocês prestarem atenção ali, vocês vão ver que até em determinado ele está subindo e depois ele começa a saturar, ele começa a ficar mais perto ali, então, da capacidade de limite, justamente porque ele está começando a alcançar a capacidade de limite e ele não tem como passar dali. Ali é o máximo que ele vai chegar, ok? Isso significa, né, que nesse ponto já está faltando nutriente, já está começando a faltar espaço, já está... eles vão começar a ser alvo, assim, um alvo quase principal ali, então, dos predadores. Por quê? Porque o número dessas presas, elas serão, muito alto, entendeu? Vai ter muita presa para não tantos predadores assim. Então, os predadores vão começar a se alimentar muito dela, por quê? Porque ela vai estar em abundância, enquanto talvez outros não. Mas isso é o que dá o controle, então, o controle populacional, ok? São inúmeros fatores que irão impedir o crescimento demasiado, no caso, desta população, né? Nesse caso, o próprio ambiente ele irá fornecer uma resistência a esse crescimento populacional, ok, gente? O que nós podemos notar, né, no gráfico aqui, que o potencial biológico ele sofre influência, né, então, da resistência ambiental para gerar o crescimento populacional. Então, o próprio ambiente ali, todos os fatores bióticos e abióticos, eles irão favorecer
o crescimento ou o não crescimento de determinada espécie, ok? E o crescimento populacional possui a forma mostrada ali na imagem, né? Pois no início ele tem assim um aumento exponencial, como o potencial biótico, mas conforme vamos chegando lá na capacidade limite, ele vai saturando, como eu disse antes, ele vai estagnando ali. Por quê? Porque ele não pode passar daquilo. Ele realmente não pode passar daquilo. Então ele vai ter uma crescente e de repente ele vai começar a ficar plano ali, não vai mais conseguir crescer, aumentar então o número de indivíduos daquela espécie naquele ambiente. Então nós temos o potencial biótico, né, que leva a um crescimento da espécie, mas o potencial biótico ele sofre a ação da resistência ambiental, né, que vai aumentando conforme vai se aproximando lá da capacidade limite daquele ecossistema, que foi o que eu disse anteriormente, só afirmando aqui. E será então essa resistência ambiental, né, agindo com o nosso potencial biótico, que irá gerar o nosso crescimento populacional real. Porque o crescimento, como eu disse antes, lá o crescimento, o potencial biótico, ele irá mostrar aquela espécie ali, quanto ela consegue se desenvolver, excluindo outras espécies, outros fatores, né, os fatores abióticos daquele ecossistema. Então, excluindo aquilo, aquela espécie ela poderia seguir aqui, enquanto a espécie B, no caso, ela se reproduz de determinada forma, enquanto a espécie A se reproduz de determinada forma. Mas a gente está anulando a presença, o encontro dessas duas, ok? A gente está levando em conta o tempo de reprodução, quanto se reproduz por ano, durante a vida, a área que elas utilizam, enfim. Então, esse é o potencial biótico, é quando ele está anulando o encontro com os fatores bióticos e abióticos. Agora nós estamos falando sobre o crescimento populacional real, que como aquela espécie se desenvolve, como ela se reproduz, além disso, né, junto com todo aquele meio ali, junto com os fatores bióticos, os abióticos, no caso, como ela se reproduz, como que ela consegue ter a crescente dela ali, levando em consideração os predadores, levando em consideração tudo, a área em que ela tem porque quando nós pegamos e pensamos numa área para uma espécie, mas anulamos todo o resto, isso eu falei na aula passada, né, gente? Quando nós anulamos todo o resto, a espécie ela tem um espaço, um desenvolvimento muito maior, muito melhor. Agora, isso sobre nichos eu falei, né? Agora, quando nós pegamos e colocamos tudo na ponta da caneta, tudo o que acontece dentro de um ecossistema mesmo, nós vemos que o desenvolvimento daquela espécie ela não se dá tão amplo assim, ok? E isso acontece aqui também, nós podemos ver no crescimento populacional, então. Outra coisa que nós podemos observar, né, nessa influência é o crescimento das dinâmicas populacionais, né? A relação entre duas populações, no caso, ou mais, né? Aqui, então, começa a ficar um pouco mais complexo do que antes, né? Pois aqui nós tentaremos começar a entender como duas espécies interagem entre si. Isso, gente, eu falei também sobre nicho ecológico. Como eu disse lá na nossa primeira aula e enfatizei em outras aulas, nós vamos acabar batendo bastante nos mesmos assuntos, ou assuntos semelhantes. Por quê? Porque é importante nós entendermos isso e porque, apesar de serem assuntos um tema principal com assuntos distintos, mesmo assim nós teremos, dentro de diversas áreas aqui, algumas coisas que irão voltar, né, que nós iremos voltar a ver. Mas enfim, gente, nós teremos aqui então a relação entre duas ou mais espécies, que é o que forma o nosso ecossistema, né? Nós sabemos.
Aqui começa então a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas para quem viu as aulas sobre nicho não é assim tão difícil, ok? Porque aqui nós começaremos a tentar entender como as espécies interagem em um ecossistema, né? No caso, por exemplo, como que uma presa, vamos pegar a ideia também aqui da cadeia alimentar, tá? Não vou várias presas com vários predadores, não. Como uma presa se dá, né, com o seu predador, como eles conseguirão, como isso conseguirá funcionar em conjunto. Nós podemos usar tipo, como várias presas, mas vamos pegar uma linha reta que é o que nós vamos ver. Muito provavelmente no Enem até agora eu só vi casos que colocam a espécie X com a espécie Y e não muitas espécies, porque acaba ficando confuso também, né? Ninguém é obrigado. Mas vamos lá, gente. Vamos falar. Falamos sobre isso tudo aqui que eu tô falando. Na nossa aula passada, né? Quando eu falei sobre os antílopes e os leões, por exemplo, né? Como funciona ali essas duas espécies em conjunto. Mas vamos lá. Sabemos que o crescimento de uma espécie irá interferir no crescimento de outra, e essas dinâmicas populacionais, né, relacionadas, então, irão gerar o que vocês poderão estar observando agora na imagem seguinte, que está disponível aqui no nosso quadro, beleza, gente? Só um minutinho, então, gente. Onde o azul aqui está, ele está representando o crescimento populacional da presa, né? No caso, a densidade populacional por tempo da presa. E o vermelho, ele irá demonstrar, então, o crescimento populacional, ou a densidade populacional por tempo do predador. Que, gente, eu falei lá na aula sobre os antílopes, como eu disse anteriormente, né? Nós podemos observar aqui na imagem para entender aquilo que eu falei lá naquela aula. Aqui nós temos, então, em imagem exatamente aquilo que eu disse. Como vocês podem notar ali, ó, num primeiro momento, nós podemos notar que o número de presas, né, no caso que eu utilizei lá os antílopes, é muito maior do que o número de predadores, no caso que eu utilizei, os leões, que resultará num crescimento na população dos predadores, né? Uma vez que eles terão alimento em abundância. Então, irá aumentar muito a população dos leões daquela área ali, da savana. Mas conforme a quantidade de predadores, né, conforme tiver muitos leões ali naquela área, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que o número de presas, né, o número de antílopes, vai passar a cair drasticamente. Por quê? Porque terá muito predador em determinada área, eles irão se alimentar de muitos antílopes. Os antílopes, eles não terão tempo para se reproduzir, tempo de conseguir se manter ali, entendeu? Só que, o que vai acontecer, então, com a caída, a baixa dos antílopes? Os leões, no caso os predadores, que estavam em alta, vão começar a baixar também. Por quê? Porque faltará alimento para eles, né? E isso acaba se tornando, como eu disse lá naquela aula, um ciclo. Vai começar a cair os leões, os antílopes eles vão ter tempo para se desenvolver, então, para se reproduzir. Então, vai começar a ter uma crescente de novo de antílopes. Quando tiver antílope em abundância novamente, os leões eles vão começar a conseguir se reproduzir e em maior quantidade também. Por quê? Porque vai ter alimento em abundância, vai começar a cair os antílopes, começa a cair os leões e por aí vai, né? É o ciclo ali que nós falamos aquela vez, que eu falei agora também que é um ciclo, ok? Porque sempre que houver o crescimento de uma população,
haverá a baixa de outra população, né? Sempre que houver, no caso, o crescimento ali da presa, haverá também o crescimento do predador. Porém, havendo o crescimento do predador, haverá a baixa da presa, ok? Mantendo assim a densidade relativamente equilibrada, relativamente. Vamos lá. Agora, gente, outro exemplo aqui, rápido até esse, no caso das lavouras, que a gente vê aqui no sul do Brasil bastante, também vemos um pouco no sudoeste. E mais pra cima a gente começa a ver com um pouco menos de frequência, mas também, né? Ou também a gente pode ver em relação a locais onde tem flores, né? Campos abertos de flores, enfim. Quando nós temos determinada espécie que nós consideramos praga, porque no caso das lavouras nós temos as lagartas, né? Alguns insetos que nós consideramos pragas por alguns outros, no caso, né? Que nós consideramos praga por quê? Porque elas acabam se alimentando da soja, do milho, das flores, enfim, acaba prejudicando a gente de certa forma, né? Então nós vamos lá e acabamos matando essa praga, ok? Aí o que acontece quando nós fazemos isso, gente? Acontece que nós diminuindo ou acabando com a espécie, né? Diminuindo ou extinguindo, no caso, a espécie, nós acabamos acarretando na extinção ou na queda brusca de outra espécie, né? Que iria então predar aquela espécie considerada praga, ok, gente? Então, se nós acabarmos com lagartas, se nós acabarmos com alguns anfíbios, sei lá, né? Nós podemos, enfim, determinado ser que para determinado grupo ali não é visto como benéfico, né? Porque vai se alimentar de determinada coisa ou de determinada planta ou de determinada coisa ali que vai acabar me quebrando aqui, vai quebrar meu negócio, né? Então a gente vai lá, mata aquele ser, ao ponto de, obviamente que aqui em relação à lavoura nós não temos isso, porque as pragas são demasiadas, né? As pragas, mas enfim. Mas mesmo assim nós levamos uma baixa, né? Uma baixa muito baixa mesmo. O que acaba fazendo com que os predadores dessas lagartas ou desses outros seres que estão ali acabem ficando sem alimento ou com pouquíssimo alimento. Então nós poderemos estar levando essa espécie à extinção. Beleza, gente? Isso gera o quê? Nesse caso, nós levando uma espécie à quase extinção ou à extinção, nós estaremos gerando o que nós conhecemos como por desequilíbrio, né? Desequilíbrio entre as populações desse ecossistema, um desequilíbrio ambiental, que hoje em dia está super em alta, né? Então, pessoal, é importante nós entendermos que dentro de um ecossistema, todas as espécies estão de certa forma interconectadas por suas relações populacionais, né? E ao interferirmos na dinâmica populacional ali de uma espécie, nós estamos interferindo, mesmo que indiretamente, mas nós estamos interferindo na dinâmica populacional de outras espécies também, já que nós estamos interferindo na resistência ambiental e, consequentemente, né, acarretando na mudança do crescimento populacional. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje também.
eu estarei disponibilizando novamente um quiz para vocês estarem fazendo. Eu vou deixar aqui no link para vocês, ok? Eu espero que todos façam, é importante. Caso vocês tenham dúvidas, que vocês tirem comigo. Eu tô aqui para qualquer dúvida. Então não deixem de tirar as dúvidas de vocês, porque é muito importante na hora do Enem, na hora dos vestibulares, vocês não vão conseguir tirar essas dúvidas. Então, qualquer dúvida que ficar agora, vocês podem mandar para mim. Em relação às aulas passadas também, né? É bom frisar sempre que eu tô aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à minha matéria. Esse vídeo, ficará disponível no Moodle e no YouTube, ok? As imagens serão disponibilizadas em nosso grupo posteriormente. E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos e espero revê-los em nossa próxima aula. Façam o quiz ou, enfim, o formulário que eu deixar aqui, para que assim eu tenha uma noção de como nós estamos em relação ao conteúdo, né? O entendimento do conteúdo, para que nós possamos dar sequência ou então nós possamos reforçar algum conteúdo. Também é importante que vocês façam para vocês terem uma noção de o que cairá, o que poderá, no caso, cair no Enem. Lembrando que as questões que eu pego são geralmente as questões que já caíram no Enem ou em outros vestibulares. E que é interessante, né, vocês estarem fazendo, pessoal. Mas é isso mesmo, então, obrigado pela atenção de todos e pela presença, como eu disse anteriormente, espero revê-los em nossas próximas aulas. E eu desejo a vocês a aula seguinte, né, que vocês terão agora, uma excelente aula.